Olá, tudo bem? Você já ouviu falar no FONAGE? Bom, se você tem curiosidade sobre isto, acompanhe até o fim desse vídeo. Meu nome é Marden França e eu vou falar com você sobre os principais enunciados do Fórum Nacional dos Juizados Especiais. Bom, primeiramente, é importante fazer aqui uma característica sobre a Lei 9.099/95, a lei que dispõe sobre os juizados especiais cíveis e criminais no âmbito estadual. Esta lei, ela tem uma característica própria por ela conter em seu bojo um microsistema processual. Nós, advogados civilistas, brincamos às vezes com o ditado de que cada juiz do juizado especial cível carrega consigo um mini código de processo civil debaixo dos braços. Isto porque cada um adota uma regra a ser seguida em seu juizado, em seu mini império. Não leva a mal essa breve crítica, mas é importante colocar para você, ouvinte, que a Lei 9.099 é composta por um sistema processual próprio. E é justamente por isso que criaram o FONAGE, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais Cíveis. Mas antes de começar a falar sobre o FONAGE, eu quero pedir a você que curta este vídeo e, se estiver vendo no YouTube, se inscreva no meu canal. São as suas interações que vão me motivar a continuar gravando os vídeos. Tá legal? Obrigado já pela antecipação de você curtir este vídeo. Bom, o FONAGE ele foi criado em maio de 1997. Por que 97? Porque a Lei dos Juizados é de 1995. Ela foi publicada em setembro de 95. Ela entrou em vigor 60 dias após, e desde então, o artigo 95 da referida lei dispõe que, no prazo de 6 meses, serão criados os juizados especiais cíveis. Ou seja, os primeiros juizados especiais cíveis foram instalados no primeiro semestre do ano de 1996. Em 97, os coordenadores dos juizados especiais cíveis se encontraram na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, para poder discutir uma melhor interpretação da Lei 9.099/95. Até então, a reunião de um grupo de coordenadores, que nem sempre eram magistrados, mas sim precursores da implantação dos juizados, em pequena escala, reuniam-se para dar uma melhor interpretação para esta lei. Com o passar dos anos, este grupo criou força. Criou força porque possui em seus princípios a transparência e a efetividade, permitindo que a qualquer um de nós a inclusão de discussões sobre novos enunciados do FONAGE. Então, o FONAGE, Fórum Nacional dos Juizados Especiais ele é aberto ao público, aberto aos advogados, aberto aos servidores públicos e aos estudiosos da área. Por este motivo, por ter esta característica democrática, hoje, o FONAGE é o principal órgão interpretativo da Lei 9.099. Mas o que é importante analisar nas discussões e elaborações dos enunciados do FONAGE? Além de existirem inúmeros enunciados, o FONAGE produz estes textos que não possuem força vinculante. Na verdade, a aplicação ou não destes enunciados é um caráter meramente organizacional e formal. O que eu quero dizer é que nem sempre
o juiz do juizado em que você tiver uma causa é obrigado a aceitar o entendimento formulado e sintetizado em determinado enunciado. Mas, voltando um pouquinho, vamos falar sobre uma lacuna da Lei 9.099 que propiciou a criação do FONAGE e seus inúmeros enunciados. Bom, de acordo com o Código de Processo Civil, após realizada a citação do réu, é aberto um prazo para que este réu apresente a sua contestação. Nos juizados especiais cíveis, igualmente. Entretanto, não existe uma definição na nossa legislação especial, 9.099, sobre o prazo de apresentação da defesa do réu. Se nós pegarmos alguns artigos da lei, verificaremos que a lei é omissa quanto a este prazo. Então, é por isso que dizemos que cada juiz carrega consigo um mini código de processo civil debaixo do braço, porque cada juizado vai entender de determinada forma o prazo para a apresentação dessa defesa. Antes do ano passado, nós tínhamos um grande problema em relação ao entendimento dos prazos contados nos juizados. Então, era bem possível encontrar alguns juizados determinando que o prazo para apresentar a defesa eram de 10 dias corridos da data da audiência de conciliação, enquanto outros juizados entendiam que aquele prazo era em dias úteis. Afinal, estariam falando a mesma língua que o Código de Processo Civil. Por outro lado, existiam outros juizados que entendiam que o prazo não eram de 10 dias corridos, nem de 10 dias úteis, eram de 15 dias. E, por fim, outros juizados ainda entendiam que, devido aos princípios da celeridade, economicidade e eficiência do juizado, esse prazo, na verdade, seria de 48 horas após a audiência de conciliação. Então, pensando nisso, o FONAGE elaborou um enunciado, o enunciado número 10, que diz que o réu pode apresentar a sua defesa até o momento da audiência de instrução e julgamento. Bom, alguns colegas vão entender que, de acordo com este enunciado, estaria então resolvida a lacuna que a lei apresenta sobre o prazo para a defesa. Mas não. Por quê? Porque alguns juízes entendem que não precisam marcar audiência de instrução e julgamento. E está certo. Alguns processos dispensam audiência de instrução e julgamento. A designação de uma audiência de instrução seria apenas para atrasar o processo. Mas como calcular o prazo em caso de não demarcação de audiência de instrução? Continuamos com uma lacuna processual. E atualmente, em que pese a questão dos prazos agora serem contados em dias úteis, ainda não temos uma uniformização da decisão quanto ao prazo de apresentação da defesa. Mas isso não tira o mérito do FONAGE e dos enunciados que ele produz. Um dos enunciados do FONAGE, o enunciado número 1, diz sobre a competência dos juizados. Bem interessante a criação desse enunciado, porque no momento da criação da lei, dispondo sobre a competência dos juizados para julgar causas até 40 salários mínimos, alguns juízes da justiça comum, das varas comuns, entenderam por declinar da competência dos processos abaixo de 40 salários mínimos, encaminhando estes processos para os juizados especiais. Então, veio o enunciado número 1 do FONAGE ao dispor que o encaminhamento destes processos
para os juizados especiais é uma questão facultativa e não obrigatória. Entendem que esses enunciados, eles são sutilmente aplicados e sutilmente enfiados na legislação, mas de uma forma que não provoque embates. Afinal, como eu já disse, eles têm um caráter meramente formal e não de vinculação com a decisão do juiz. É tão interessante a aplicabilidade desses enunciados, porque em que pese essa aplicação formal, que em uma pesquisa junto às jurisprudências do STF, foram encontradas mais de 100 menções aos enunciados do FONAGE. No STJ, essas menções sobem para 400. E em nossos diversos tribunais de justiça, para mais de 28 mil menções aos enunciados. Isto quer dizer que você, advogado, tem que ter o entendimento de que durante a audiência você não pode fazer com que o juiz aplique de imediato, pois não tem um poder vinculante àquele enunciado. Mas você pode usar a sua capacidade persuasiva para conseguir convencer o juiz da audiência ou em sua petição que a aplicação daquele enunciado é o melhor a se fazer quando possui uma lei com um microsistema processual embutido que possui diversas lacunas. É sempre bom inserir uma grande dose de intelectualidade sem grosseria durante as suas atuações, seja em audiência ou seja em petição. Isso, com o tempo, vai fazer com que as suas teses sejam cada vez mais embasadas e mais facilmente aceitadas pelos juízes, além de demonstrar o grande diferencial que você, advogado, pode ser ao ter conhecimento sobre enunciados que muitas vezes o juiz do juizado onde você está litigando possui aquele conhecimento. Então, existe uma outra súmula, ou melhor, um outro enunciado, que é o enunciado 62 do FONAGE, que ele serviu como base para a construção, e agora sim, de uma súmula do STJ, a súmula 376. Bom, a súmula e o enunciado dizem a mesma coisa, que é competência das turmas recursais, ou seja, do órgão de segundo grau dos juizados especiais, que nós chamamos de turmas recursais, é competência delas julgarem os mandados de segurança que são originados de atos dos juízes dos juizados. Bom, eu passei de leve sobre 2 enunciados aí do FONAGE, mas eu espero que você tenha entendido um pouco como funciona a sistemática da aplicação dos enunciados. Relembro você a curtir esse vídeo, se inscrever no meu canal e agradeço para quem ficou aí até o final do vídeo e até a próxima. Obrigado!